das coisas que eu mais respeito, chama-se direito de escolha, é a religião das pessoas. Então, eu queria fazer essa aula aberta, sem gravar, mas muitos falaram, pô, Luquinhas, a gente não pode ver, só pode ver depois de 18 horas, então eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube, prof.lucasrocha, tem várias aulas lá abertas, viu? Dê uma olhadinha. Vou disponibilizar para esse pessoal, depois eu vou postar lá no meu perfil, né? O que, né, quando já estiver disponível, viu? Pessoal que me conhece, tem mais contatos comigo, faz esse favor para mim, faça uns printzinhos da aula e me mande depois no zap, tá bom? Para postar. Pronto, obrigado, gente, pela presença de vocês. Obrigado mesmo por esse momento, né? Vamos lá, eu preciso falar muita coisa. Estou aqui angustiado, porque muita coisa para falar. Nesse iniciozinho aqui, agora, como eu me atrasei, muitas pessoas que não me conhecem, que me seguiram lá para isso, devem ter ficado se perguntando se houve algum problema, não teve a aula. Eu vou ficar voltando um pouco para poder ver se o pessoal conseguiu entrar, tá bom? Mas não liguem, não. Certo, eu escolhi um tema que, assim, já que a prova da UESB, que foi feita pelo Instituto Avalia, foi uma prova, gente, que ficou claro, ficou evidente que eles gostam de expressões sociológicas, porque eles escolheram qual tema? Eles escolheram o tema da insegurança alimentar. E o conceito de insegurança alimentar é muito novo. A gente sempre usou para a falta de alimento, para a dificuldade de se alimentar, para a dificuldade de conseguir, né, ter aí as refeições completas do dia, a palavra fome, né? Mais recentemente que a sociologia foi, né, dizer, não, fome é um termo mais biológico, é um termo mais ligado à debilidade física, à necessidade física. A insegurança alimentar é uma expressão mais sociológica, porque não tem a ver somente com essa falta física, tem a ver também com todas as possibilidades que as pessoas têm de alcançar essa próxima refeição, alcançar esse próximo momento de se alimentar, e mais do que isso, né, mais do que isso aí, certo? Tem também, né, no caso, a troca dos alimentos por alimentos menos nutritivos e, obviamente, mais baratos. E, obviamente, mais baratos. Tem esse aspecto. Então, eu fui buscar um tema que também trabalhasse muito claramente uma expressão que fosse, tanto numa perspectiva mais, no caso dessa expressão, vamos dizer assim, geográfica, que é a ideia da faixa etária, da idade, idoso, jovem, adulto, né? Essa classificação também biológica, por assim dizer, para uma expressão mais sociológica que é etarismo. E etarismo em si não trabalha a divisão por etariedade, por faixas etárias, no sentido apenas meramente representativo. O etarismo é o preconceito a algumas faixas etárias. Então, existe um preconceito, claro, notório, ao idoso, e existe um preconceito, claro, notório também à criança, aquela fase de transição. Muitas pessoas usam a expressão pré-adolescente, mas a psicologia odeia essa expressão. Não existe pré-adolescência, infância e adolescência, tá? Mas aquele período de transição para a adolescência também, porque é como se fosse também a criança, esse ser social que precisa de cuidados, não consegue se cuidar e não consegue produzir. Assim como o idoso não consegue produzir, não consegue mais se cuidar e precisa ser cuidado. Isso aqui é cruel na cultura capitalista, né? Aqueles que não conseguem, aqueles que não constituem possibilidade de produção, né? Essas pessoas vão ser alijadas da sociedade. Essas pessoas vão ser preconceituadas. Mas antes de eu chegar nesse tema, que a gente vai trabalhar ele inteiro, a gente vai ver pelo menos, a gente vai ver quase uma redação toda. Não vai dar para ver uma redação toda, porque eu não vou ver os dois desenvolvimentos do mesmo texto, porque o meu foco, apesar de a gente trabalhar esse tema, vai ser um foco estrutural, né? Porque o objetivo da aula hoje é fazer com que você se tranquilize no uso do tipo de texto, qual estrutura você vai usar para poder fazer essa prova, tá? Essas são as instruções que a Avalia colocou, desculpa, na prova da UESB. É a mesma instituição que acabou de fazer a prova da UESB, o Instituto Avalia. Antes, só tinha feito
uma prova no interior de Minas. Tanto que eu fiz essa aula aberta para a UESB, e aí eu contextualizei os meus estudantes todos a terem um conhecimento para fazer essa prova mediante o tema que eles fizeram lá no interior de Minas, que foi uma prova muito parecida com a Unicamp, que é a única prova que, nos cursos pré-vestibular que você faz, os terceiros anos, a escola que você frequenta, não prepara, porque é uma prova completamente diferente do que a gente faz de forma convencional nas dissertações argumentativas, tá? Então, quando o pessoal abriu a prova, era um tema estilo Enem, né? Então, como eles não trouxeram nenhum tipo de informação, não foram à sociedade, não deram entrevista, não colocaram no site, não colocaram no edital, não contextualizaram o estudante, a gente pressupõe que seja um tema estilo Enem. Só que a proposta deles, as instruções deles trouxeram algumas informações que é muito importante que a gente saiba o que significa, né? Aqui eles dizem assim, ó, presta atenção comigo. A prova de redação terá caráter eliminatório e será avaliada em uma escala de 0 a 10 pontos, com base nos seguintes critérios. Ó, entendimento do tema proposto, que equivale à competência 2, a parte de compreensão do tema no Enem. Lá no Enem, para essa parte de compreensão, você sabe, se você não sabe, não pode esquecer isso agora, você deve, para mostrar ao seu corretor que você entendeu o tema, colocar todas as palavras-chave do tema na introdução. Se o tema fosse a necessidade de investimentos específicos no saneamento básico brasileiro, a necessidade de investimentos específicos no saneamento básico brasileiro, saneamento básico brasileiro, necessidade de investimentos. Todas essas palavrinhas tinham de estar de forma articulada na introdução. Senão, o estudante perde automaticamente 3 níveis na competência 2, ou seja, 120 pontos no Enem. Vamos manter isso também para poder, obviamente, nos resguardar, tá? Se o tema vier, vou pegar outro tema aqui, que é um tema que pode ser a cara deles, quer ver? A necessidade não, a importância de uma melhor formação, já vou responder essa, Tatá. A importância de uma melhor formação dos agentes de segurança no Brasil contemporâneo. Aí tem que ter Brasil, tem que ter contemporâneo, tem que ter agente de segurança, tem que ter importância. Todas as palavras da introdução de forma articulada, ok? Aí você preenche isso daí. Ó, Tatazinha aqui, minha lindona, falou aqui, ó, perguntou aqui o seguinte. Cadê? Deixa eu botar aqui no chat, ó. Luquinhas, nessa banca, tem alguém que quer entrar? Acho que encerrou, né? Nessa banca, tem aquela questão da letra... Ah, apareceu aqui o pessoal, né? Apareceu aqui o pessoal. Ó, a questão da letra de forma que nem a UNEB ou não. Não se fala nada disso aqui, Tatá. Uma questão tão importante como essa, eles estabelecerem poder até anular a prova do estudante por causa da letra, tinha de estar aqui, ó. Não tem nada com relação à grafia nas instruções para a redação. Tinha de estar aqui. E não está, né? Olha só, vou ver a parte de baixo. Daqui a pouco eu volto para as 5 letras, só para poder responder de forma perfeita o que Tainá perguntou para a gente. Será anulada pela banca examinadora a redação que se afastar no todo do tema proposto, for apresentado em verso, não estiver articulada verbalmente, e que estiver assinada, tá? Seu texto deverá ser elaborado a partir de um tema proposto, contendo entre 20 e 30 linhas. Para a transcrição do texto, a folha de versão definitiva da redação, você deverá utilizar a caneta de tinta azul ou preta. Assinar a folha da versão definitiva da redação apenas no espaço destinado para esse fim. Quaisquer identificações fora do local específico para assinatura acarretará a eliminação do candidato. Ó, não está aí. Não se fala nada da letra. Então, não vão poder, obviamente, retirar a nota do estudante, cobrar o estudante se ele fizer a letra de forma, a letra de imprensa. Viu, Tatá? Não está aí. Nem está nas 5 letras acima, certo? Meu querido amigo Alisson perguntou aqui, prof, é obrigatório os títulos?
na prova da UESB, teve um espaço para título. Só pode ser, meu querido Alisson, obrigatório se ele disser para você. Se ele disser, se tiver aqui, ó, nessas instruções que eu estou agora mostrando para vocês, título obrigatório. Se tiver espaço para título, Alisson, é facultativo. É facultativo. Mas sabe por que é legal ter espaço para título? Porque ele está considerando que a redação ela pode ter um título. E eu vou falar disso daí como um elemento importante para a nossa abordagem e para o que eles querem de você na prova. Como é que eu vou falar sobre isso? Onde é que eu vou falar sobre isso? Aqui, ó. Presta atenção em mim. Ó. Pronto, já falamos da letra A. Letra B, clareza de argumentação e senso crítico. Clareza de argumentação é como se fosse competência 3, a qualidade da argumentação, a clareza, a capacidade da argumentação está conectada com o assunto. Só que em nada no Enem se fala sobre senso crítico. Não se fala sobre senso crítico, né? E o que é senso crítico, Luquinhas? É a minha capacidade de mostrar que a minha opinião foi refletida um rol de valores que eu tenho, que existe uma articulação na minha forma de pensar. E quando eu digo que uma parcela da sociedade é culpada por uma determinada situação, eu fiz um raciocínio lógico para chegar a isso. Mas, dentro do texto, existem alguns marcadores que evidenciam esse senso crítico. Agora começa a aula de verdade. Vamos lá, ó. Palavras e expressões que indicam senso crítico, que você precisa usar no seu texto para que você evidencie estar preenchendo esse critério. Então, quando ele diz absurdo, né, quando o estudante diz tal realidade é inadmissível, esse comportamento do Estado é inaceitável, essa diferença, essa desigualdade é gritante, né? Uma conduta como essa é inviável, existe uma incapacidade do povo brasileiro em lidar com esse problema, essa problemática, esses elementos são de cunho alarmante na percepção do assunto, há uma negligência social, há uma imperícia governamental, há uma incompetência dos agentes públicos, há uma indignidade em colocar a pessoa nessa situação, é uma crueldade não pensar nos direitos dessa classe, categoria social, é incabível esse comportamento, né, para com as mulheres, por exemplo, é uma insensatez, uma ação que desprioriza a vida humana, é indevido desconsiderar a Constituição, é inadequado por demais haver um comportamento dessa forma, evidencia-se um descaso do Estado para com a sociedade, um desdém, né, das famílias para com aqueles portadores de doenças, e por aí vai. Algumas delas, muito rapidamente, eu coloco aí, que são palavras que marcam o senso crítico, viu? Essa diferençazinha já foi marcada. O Enem não fala sobre isso, o Enem fala sobre articulação e sobre argumentação. Incisividade sempre foi uma característica das provas que foram feitas pela Consultec, né? E, pelo visto, a prova que a banca do Enem, a banca da UNEB fez, tá? Também seguia essa mesma linha. Então, vamos marcar nosso senso crítico com essas palavras que são importantes, tudo bem? Ó, se você não vai ter tempo depois de rever a aula no YouTube, você vai printando tudo, viu? Vai guardando tudo, que vai ajudar, você vai dar uma olhadinha antes aí. Tem gente pedindo para entrar, né, Clarinha? Pronto, obrigado, meu. Vocês estão ligados em tudo, a galera tá ligada em tudo. Olha, pouca gente não, 20, graças a Deus a gente está aqui bombando. Tem quase 70 pessoas aqui na live, tá? Vamos lá, pessoas, vamos lá. Tudo bem? Então, são essas as palavrinhas que eu destaco para você marcar, ó, esse senso crítico dentro da sua redação. Ó, pessoal que chegou agora, estamos analisando as instruções da prova da UESB, que vai ser a mesma instituição que fará a prova da UNEB. Primeira diferença, eu coloquei lá o senso crítico, né? Então, listei aqui algumas palavras, você acabou de entrar, já printa logo, que a gente vai andar. Printa logo algumas palavras que marcam esse senso crítico, tá bom? Mais tarde também, essa aula vai estar postada no meu canal no YouTube, fique aí ligado. Olá. Ó, pronto. Seletividade de informação,
combina com a competência 2 do Enem, que é a parte de repertório e a parte de qualidade argumentativa também. Repertório também é informação. Você seleciona um livro, um filme, uma série, uma obra de arte, combinam com a abordagem que você está fazendo e chancelam a discussão que você criou. Então, eles vão avaliar isso. Ele está dizendo, vou avaliar a seletividade, a sua capacidade de selecionar bem informações que vão para a sua redação. E, na sequência, ele coloca, né, quem está aí, no caso, produzindo esse contexto, né? Criatividade e originalidade, né? Tudo bem, Júlia? Vou liberar agora. Criatividade e originalidade. Aí você vai me dizer assim, pô, Luquinhas, eu até vejo que o Enem fala sobre autoria, não é isso? O Enem fala sobre autoria, mas o Enem não fala sobre criatividade, exatamente. Nós não temos aí, hoje, uma prova, né, recente que seja um dos critérios aí, um dos elementos de avaliação, a criatividade. A FUVEST, nós sabemos, ela é muito valorizadora da criatividade. Até essa semana, na sala de aula, eu falei que recentemente eu vi, né, eu vou usar, inclusive, em breve em algumas aulas, redações que criticam candidatos à presidência de forma até bastante incisiva e que tiraram nota máxima. Ou seja, eles não se preocupam com certas questões que a gente tem muito cuidado em provas do Enem, em uma prova como essa, por exemplo, né? Então, como é que a gente vai exercitar essa criatividade? Parou como assim? Parou? Tá tudo beleza? Não, né? Pronto. Foi só um percalçozinho na internet de nossa querida. Pronto, vamos continuar. Daqui a pouco volta dela. Como é que a gente vai marcar no nosso texto essa criatividade e essa originalidade? Outra telinha com bastante informação para vocês, ó. Massa. Palavras, expressões e recursos que indicam criatividade e originalidade. Valeu, Yasmin? Daqui a pouco melhor. Primeiro, utilização de aspas, né? A gente vai utilizar as aspas em adaptação de determinadas expressões, em ironia, em marcação. Opa, não é com esse tamanho não, né? Opa, aqui, ó. Marcação de autoria, também a gente usa as aspas, né? Eu posso usar as aspas, gente, eu devo usar as aspas sempre que eu tiver a necessidade, tá? A necessidade de adaptar uma expressão. Então, se eu tenho lá uma frase que diz o consumo de bebida alcoólica no Brasil precisa de um choque de gestão. Esse choque de gestão, você pode colocar entre aspas, justamente para adaptar a ideia de que é preciso de uma ação precisa, forte, você está intensificando, você está marcando a autoria do pensamento de uma pessoa, né? Obviamente que pode ser uma adaptação, né? Quando você se refere a uma expressão idiomática e você quer marcar ela no seu texto, quando você faz algo do tipo, né? A realidade das drogas no Brasil é tratada como uma cortina de fumaça. Aí você coloca entre aspas. Cortina de fumaça é uma expressão que indica uma distração, que indica que alguém, na verdade, acabou criando uma situação para tentar encobrir outra. Quando você adapta um termo, né, àquela realidade que você está colocando. Quando você quer estabelecer uma ironia, né, o Brasil atualmente cresce, né, entre aspas, demais na economia. Né, e se cresce, já ironiza e diz assim, será que foi um crescimento mesmo? Será que é essa a realidade mesmo que está sendo mostrada para a gente? Né? Então, a utilização de aspas é uma forma de você marcar criatividade e originalidade. Nosso querido amigo perguntou mais cedo sobre título. Quem é meu estudante sabe, eu adoro título em redação. Acho que traz um efeito de sentido muito importante. Eles devem ser, tem lá no meu canal no YouTube uma aula sobre título aberta, que você pode dar uma olhadinha. Eles devem ser pequenos, eles devem ser diretos, né? Já vou falar, Julinha. Eles devem ser diretos, né? 2 ou 3 palavras no máximo. Eles devem ter relação com o seu
texto, não com o assunto. Mas não é a mesma coisa, Luquinhas? Não. Tema é o assunto que você vai discutir, título é o nome do seu texto, e seu texto, ele tem a cara de sua tese. E podem ser várias teses diferentes para um determinado assunto. Se eu for discutir sobre insegurança alimentar, eu posso dizer que a minha tese é a negligência do Estado na tentativa de escoar melhor a produção do Brasil para ser acessível a todos os brasileiros. Eu posso dizer que é a falta de capacidade da população de economizar alimento, ou de utilizar tudo, né? É, dessa forma, né? Pode ser, na verdade. Então, o título tem que ser sempre uma expressão que tem a ver com o seu texto. E mais do que isso, eu acho que o título, ele precisa, na verdade, ele precisa, na verdade, gente, ter conexão com o seu texto, né? Então, eu gosto muito de que o estudante, esse recurso é fantástico, que eu vou dizer agora, você pode fechar a sua redação com a mesma expressão que você usou no título, com a mesmíssima expressão que você usou no título. O tema é doação de sangue, né? Dose de fofura na aula, você viu, Ana Júlia, os meus pequenininhos ali na foto do computador. Doação de vida seria, né, o título, por exemplo. E aí, no final, lá pelas tantas, o estudante fala, por conta dessas razões, é que doando sangue, né, a população não estará apenas fazendo sua responsabilidade social, e sim doando vida, né? Doando vida podia ser o título. Então, esse recurso cadeado que fecha, a expressão que você apresenta é a mesma que você fecha, dá a sensação de que você manipulou o texto todo, de que você tem realmente esse senso crítico, e que você consegue, né, manusear bem o idioma. Luquinhas, eu posso mudar nomes de obras com esse mesmo argumento? Claro. Olha só, você vai fazer um tema lá sobre, por exemplo, desigualdade social. E aí você coloca como título Vidas Mais que Secas. Né? Aí você já sabe que Vidas Secas é uma referência para essa pessoa que vai fazer ali a redação. E aí no título, ó, você coloca isso, e aí você pode começar falando de vidas secas, ou você pode usar esse repertório mais para frente, e no final você faz, né, analogamente, como diria, como escreveu Graciliano Ramos, em uma obra fantástica, que as vidas secas daquelas pessoas, a vida do interior do semiárido era desgastante. Hoje, com a modernidade, ainda existem mais momentos de secura, fazendo com que a vida dessas pessoas sejam vidas mais que secas. Aí você fecha o texto e você gera aquela sensação maravilhosa em quem está corrigindo, de que quem escreveu tinha todo o domínio da situação, tá? Mesmo se o título for uma pergunta, tem que ser pequena. Eu diria, tente, Paulinho. Tente porque, assim, um título longo, ele cansa. Se for uma folha que não tem espaço para o título, isso dá uma sensação de que você está confundindo o título com o texto, pode haver uma confusão. Né? Então, se for uma pergunta pequena, que seja uma pergunta que o texto faça essa resposta, né? As siglas precisam ser sempre explicadas? Não, gente. Em todas as provas que você for fazer, as siglas que forem mais desconhecidas. Você não precisa explicar a ONU, você não precisa explicar a OMS, principalmente depois de tudo que aconteceu na pandemia. Você não precisa explicar IBGE, né? Você não precisa explicar SUS. Agora, se você pegou um dado do texto de apoio, um dado de um gráfico lá que está na sua prova, do IPEA, Institutos de Pesquisas Econômicas Aplicadas, aí você traduz. Só não esquece que quando você vai usar uma sigla dessas, no primeiro momento que ela aparece na sua redação, o ideal é que ela esteja por extenso. Dados recentes do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, parênteses, IPEA, fecha parênteses, beleza. Se você for retomar aquela referência, se você for retomar a instituição, você aí coloca só IPEA. Só IPEA, essa é economia linguística. Isso ajuda bastante. Ó. Repertórios atuais. Então, você tem de prestar atenção, principalmente, o tema, o que é que tem de novo, o que é que aconteceu recentemente sobre o tema. Surgiu alguma lei? Teve algum caso, né, que virou notícia a respeito disso? Teve alguma situação natural
natural dentro do processo que você gostaria de trazer, né? Então, repertórios atuais, uma série recente, um filme recente, né? Uma obra de arte que voltou à baila recentemente, pronto, chama bastante atenção. O que é inversão sintática? Inversão sintática é quando você inverte a posição sintática da construção das frases na redação. Vez ou outra, ao invés de você colocar lá relações do Brasil, algo do tipo assim, deixa eu mostrar como é que poderia ser. A cultura brasileira, né? A cultura verde e amarela, você pode usar para substituir Brasil. A verde e amarela cultura, você faz uma inversão, coloca o adjetivo na frente do substantivo, uma ou duas vezes no texto, dá um senso de que você também movimenta, sabe movimentar bem o idioma. E isso, claro, vai dar a sensação de que você é alguém que escreve melhor, que domina melhor o idioma também, né? Coesão referencial. O que é coesão referencial? É fazer de tudo, principalmente dentro dos parágrafos, principalmente na coesão, que é a coesão que nós chamamos de interna, a externa é entre parágrafos, a coesão interna, tá? O que é que você faz? Você faz de tudo para poder usar estruturas morfológicas para a coesão. Usar pronomes, usar numerais, usar artigos, né? Artigos. A gravidez na adolescência, a gravidez na adolescência ainda continua sendo um dos grandes problemas do interior brasileiro. Ponto. Essa realidade, essa realidade retoma gravidez na adolescência, né? Retoma a gravidez na adolescência. O homeschooling ainda precisa de ajustes para ser levado em consideração pela educação brasileira, né? O sistema, apesar de ter evoluído, o artigo, o sistema, fez a conexão. Isso também dá um senso de conhecimento da língua melhor quando se usa coesão referencial. E outra coisa, a gente sabe que texto também é ênfase, e texto também precisa gerar efeito de sentido. Então, uma boa forma de gerar efeito de sentido é fechar bem os desenvolvimentos, né? Fechar bem os desenvolvimentos. Valeu, Ju. O que seria isso? Fazer um bom fechamento dos desenvolvimentos. Seria necessariamente você conseguir dar a sensação de que aquela ideia foi naturalmente bem fechada, ela foi bem constituída de fechamento. Tem várias formas de fazer isso. O pessoal sumiu aqui, Ju. Não apareceu, não. Daqui a pouco eu volto de novo. Aqui, ó. Gente. Voltemos. Certo. Eu sei que estou apresentando. Vamos lá. Tópico sentencial. É quando você usa dois pontos para separar a expressão mais importante do fechamento do parágrafo. Tá? Algo do tipo assim. Enquanto essa realidade continuar, as pessoas discriminadas pelo etarismo continuarão a sofrer com maior problema relacionado a esse assunto, dois pontos, a exclusão social. A exclusão social termina o parágrafo dando uma ênfase a esse tópico. Né? Temos também por trocadilho, né? Enquanto o preconceito com os mais velhos for a regra, a inclusão social da terceira idade será sempre exceção. Regra e exceção, é um trocadilho. Então, você vai sempre trabalhar essa ideia, a ideia de que um sendo regra, o outro vai ser exceção. Se um acontece muito, o outro vai acontecer pouco. Né? Isso é importante. Proporcionalidade, né? Enquanto for maior o preconceito aos idosos, menor serão suas oportunidades de viverem dignamente até o fim da vida. Tá? Olha que massa, proporção. Quanto mais, menos. Enquanto menos, mais. Você fecha bem também os parágrafos. Você pode fechar o parágrafo retomando o repertório, né? Assim, a realidade falada por Gilberto Freire poderá, na prática, conseguir ser dirimida no Brasil. Você foi lá, citou Gilberto Freire, citou o conceito de lar burguês, ou citou Bauman, você vai lá, assim, o conceito
de Bauman poderá, de fato, ser usado na prática, beneficiando as pessoas de terceira idade. Pronto, aí você fechou bem o parágrafo também. Apontar a contradição, né? Apontar a contradição. Assim, excluir pessoas de idade avançada, sabendo que no futuro eles serão maioria, é uma contradição que o assunto traz para os dias de hoje. Pronto. Dizer que é uma contradição excluir um grupo, é contradição fazer mal a um grupo, quando se sabe que, na verdade, né, no futuro vai haver uma mudança, na prática de outra maneira, a gente tem preconceito, a sociedade é extremamente preconceituosa, mas não tem problema nenhum aceitar o dinheiro, né, das pessoas que são preconceituadas, né? Só é preconceito na hora de disputar um espaço. Eu quero ver alguém, uma granfina, dono de uma boutique chique no shopping, identificar que o cliente ou a cliente, não importa, né, o gênero, aquela pessoa é homossexual e diz assim, ó, eu não vendo para homossexuais. Ninguém faz isso, né? Isso aí ninguém faz. O dinheiro as pessoas querem, mas a presença elas não querem. Então, convenhamos, né? Veja aqui comigo. Tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Alguma dúvida? Podem perguntar à vontade. Estou aqui para sanar mesmo as dúvidas de vocês. Tudo certo? Beleza? O que é que vocês acham? Falem comigo. Tudo beleza, Tatá? Pronto. Valeu, Camila, Lara, Lu. Ok, Brunão, Lei, Fábio, Lei, ok, Paulinha, ó. Pronto. Então, assim, nós já sabemos aí, ó, desses dois, ainda confusa com a coesão, Mina? Pronto, eu vou te dizer agora como é que a gente vê isso aqui, né? É que a coesão referencial, na verdade, Mina, ao invés de usar os conectivos que nós estamos acostumados, isso não quer dizer que eles estejam errados, nós podemos continuar usando os conectivos dentro do parágrafo, mas é justamente uma alternativa a não haver repetição, para se evitar a repetição, para se evitar ali a necessidade de colocar um conectivo e não aparecer um novo, a gente usa a coesão referencial. A gente pega como referência da coesão qualquer palavra que seja, né, obviamente, classificada em termos morfológicos. Então, a gente vai poder usar para fazer essa coesão interna, porque externa é uma coesão especial, você precisa escrever uma expressão que conecte a introdução com o D1, aí ali no D1 você vai colocar ou nesse contexto, ou nesse panorama, ou nesse viés, ou nesse âmbito, ou nessa realidade. No D2, você pode botar em seguida, de outra parte, de outra margem, né? Inclusive, numa outra perspectiva, beleza. E na conclusão, ó, você pode colocar o pois dentro da sentença, urge, pois, entre vírgulas, um pois explicativo, pode ser portanto, pode ser em suma, pode ser numa perspectiva conclusiva, você escreve numa perspectiva conclusiva, vírgula, vai embora, tá? Mas dentro do parágrafo, você pode usar pronomes, pode usar artigos, pode usar numerais, né? Diversas realidades, deixa eu ver aqui no numeral, diversas realidades hoje alcançam a vida do idoso, ponto. A primeira é a exclusão dos espaços públicos. A primeira remete-se ao diversas. Então, você está conectando as frases, não haveria necessidade, nesse caso, de um conectivo. Você estaria usando outras expressões como referência para a sua coesão. É isso que se refere a esse tópico que eu coloquei aí. Tudo bem? Ficou um pouco mais claro para você? Ficou belezinha agora? Pronto, beleza, querida. Massa. De nada. Disponha. Posso ir para frente? Posso começar com um tema para a gente começar a aplicar essas coisinhas que eu falei para vocês? Vamos lá. Ó, peguei aqui um tema, eu fiz um tema rapidinho, ó. Ageísmo e adultocentrismo. O título aqui, ó. Quando a idade é um fator para a discriminação. O etarismo ou idadismo pode ser descrito como um preconceito relacionado a uma faixa etária específica, mas não se trata somente de uma discriminação nas relações pessoais. O etarismo também está relacionado ao modo como uma sociedade funciona e como as leis e as relações macro são criadas ou colocadas em prática.
É possível pensar uma divisão em duas formas de etarismo: o ageísmo e o adultocentrismo. O primeiro seria a violência ou discriminação sobre a fase da vida idosa. Já o adultocentrismo trata-se da discriminação sobre a fase infanto-juvenil da vida. Tanto um quanto o outro expressam a ideia de que somente a idade adulta deve ser celebrada, validada e valorizada. Importante, porque esse texto traz expressões que a gente pode usar, ó, etarismo ou idadismo, né? Tem a ideia de ageísmo, o etarismo é ou ageísmo ou adultocentrismo. O que é isso? Pessoas de mais idade serem descartadas da convivência social e pessoas que não são adultas, que as crianças, como eu disse, os adolescentes na transição, também não são vistas como pessoas completas socialmente que devam ser ouvidas, que devam participar do espaço público. É a exclusão de pessoas que não produzem financeiramente, isso é importante, do espaço público da sociedade, de participar da sociedade, né? Olá, vocês sabiam que existem países, né, na Europa, os escandinavos são sempre, como eu posso dizer assim, precursores nisso, né? Eles têm parlamentos jovens, que eles chamam, né? E o parlamento jovem corresponde à quantidade de votos na hora que vai haver uma votação mesmo no Congresso. São 100 cadeiras lá no Congresso Nacional da Suécia. Eu acho que uma ou duas cadeiras, ou três cadeiras, acho que são 3 votos. Corresponde ao parlamento jovem. E aí você tem um parlamento com crianças de 16 a 19 anos, crianças e jovens de 16 a 19, um parlamento que pode ser votado, né? A votação é feita virtualmente e esses parlamentares jovens cuidam de questões relacionadas à vida do jovem, se encontram com parlamentares da cadeira mesmo no Congresso, para poder dividir, assim também pessoas idosas, tem o mesmo sistema lá, né? Para mostrar que essas pessoas estão vivendo a juventude naquele momento e os idosos estão vivendo a velhice naquele momento. Então, eles têm o que acrescentar. Por mais que eles não sejam voz maior, eles são uma voz. Isso é tão importante. Porque, fatalmente, alguma coisa vai aparecer que só eles podiam ter vivido. E isso é tão importante, o lugar de fala, né? O lugar de fala não quer dizer que só aquela pessoa deva ter autoridade sobre aquele assunto, mas que, por ela estar imersa naquela situação, ela merece ser ouvida. Ela merece ser ouvida. De acordo com o relatório mundial sobre o idadismo da ONU, 2021, uma de cada 2 pessoas tem preconceito contra os idosos. E diante do fenômeno mundial de envelhecimento, cada vez mais pessoas serão atingidas. No Brasil, metade dos idosos e idosas é chefe de família. Gente, 84% tem casa própria e 1/4 ainda trabalha fora. Os dados foram divulgados em 2020 pela segunda edição da pesquisa Idosos no Brasil, conduzida pelo SESC São Paulo e pela Fundação Perseu Abramo, 2 anos. Tá super novo esse estudo, super atual. O novo levantamento contou com a participação de mais de 4.000 cidadãos e cidadãs, sendo 2.369 com pelo menos 6 décadas de vida, entre janeiro e março de 2020, e apresenta alguns avanços e retrocessos nos cuidados e no cumprimento de direitos ao público mais velho. 8 em cada 10 pessoas apontam presença de preconceitos contra os idosos e mais de 20% não se sentem plenamente acolhidos pela família. Apesar de o índice de violência física ou verbal ter caído entre 2006 e 2020, aumentou a taxa de discriminação nos serviços de saúde. O estudo indica que parcela expressiva dos brasileiros encara bem o envelhecimento, ainda, né, que reconheça limitações impostas, inclusive, pelas mudanças tecnológicas. Muito bem. O texto aqui traz mais referências, um perfil do que é o idoso, de como ele ainda, a maioria, chefe de família, uma parcela enorme já tem sua vida formada, 84% tem a casa própria. Você vê que esse levantamento alcançou uma quantidade muito grande de pessoas com pelo menos 60 anos,
né? E que 8 em cada 10 pessoas apontam presença de preconceito contra os idosos e mais de 20% não se sentem plenamente acolhidos pela família. É muito interessante essa abordagem, porque evidencia claramente o quanto a discriminação começa nos lares, né? Não é um preconceito para com idosos no mercado de trabalho. Começa dentro de casa, e muitas vezes eles sustentam o ambiente. Eles sustentam o ambiente. Gente, na pandemia, só em Salvador, cresceu 600%. 600% a procura por asilos. 600%, tá? As pessoas, durante a pandemia, tentando descartar os idosos. Ficaram caros, né? Ficaram difíceis de cuidar. É uma questão civilizacional. A gente precisa formar as pessoas melhor para poderem elas entenderem o quanto é digno conseguir cuidar dos seus idosos, o quanto é o natural da vida, porque isso vai ser uma demanda minha também. É o princípio ético principal, gente, é o básico. A gente precisava bater isso com as escolas, bater isso com as crianças, muito durante a formação delas. Eu preciso tratar as pessoas como eu gostaria que eu queria ser tratado, né? Esse é um tema que mostra muito essa situação. Ó, economia prateada. Olha, uma expressão idiomática interessante. Quando você fala a preta, a preta prata têmpora assedia. É um versinho lá de um soneto de Shakespeare, que é a velhice chegando, né? Aqui, ó, prata. A preta, o cabelo preto, a prata, a têmpora assedia. É que a pessoa começa a ficar velha, né? Apesar de a publicidade apresentar quase uma obsessão, né, pelo público jovem, os representantes... Cadê meu mouse? Meu mouse sumiu. Travou aqui meu computador. Xiii, o computador travou. É possível? Será que foi o pendrive? Que houve? Ih, gente, travou no computador. Que coisa chata. No meio da aula, com um monte de gente. Né? Como é que eu vou destravar isso aqui? Não sei como destravarei. Olha só, parei de compartilhar a tela, pelo menos. Isso aí, não fui eu que mandei. Acabou por fazer sozinho. Aí, na verdade, né? Cadê? Vou tentar aqui uma postura radical. Parece que vai ser a única possível. Pronto. Desliguei o computador. Tá vendo como é importante ter duas bases? Estou falando com vocês agora pelo celular, né? Que está aqui na minha frente, com o tripézinho do computador na minha frente. Aqui. Certo. Então, a Paulinha perguntou aqui alguma coisa. Pronto, vou aproveitar para poder responder perguntas. E na pandemia, muitas pessoas abandonaram idosos na porta de asilos. Tem até alguns vídeos sobre isso. É bem revoltante. Nossa, Bia. É, é, é doloroso, né? É absurdo. Muita gente abandonou os idosos e alguns belos, né? Ó, belos aí, entre aspas, belos filhos, né, raptaram a poupança, raptaram a aposentadoria, né? Ah, essa relação com a população tem a ver com a PEI, Alberto. PEI seria o quê, Alberto? População economicamente o quê? Idosa, não é isso? Se for, é essa expressão, inativa, né? Inativa, sim. Essa relação da população, eu acho que tem. O estudo eu acho que faz nesse sentido, porque, obviamente, a quantidade de pessoas que não produzem é levado em consideração para poder você conseguir construir uma taxa, conseguir construir uma porcentagem daqueles que produzem. Mas, como é um estudo que não necessariamente tem só aspecto de economia, eu acho que eles levaram em consideração do total de idosos, da estimativa total de idosos hoje no Brasil, e aí se estabeleceu a porcentagem, né, essa relação da população com a quantidade total de idosos.
certo? Eu acho que é o mais correto. Quais situações de preconceito você sugere que são bons e poderíamos citar nessa temática, além do abandono? O preconceito no mercado, viu, Ana? Que é trabalhar a ideia de que as pessoas de mais idade não podem cumprir funções de responsabilidade, não podem ser produtivos, não podem ser inovadores, não podem ser, como posso dizer assim, contributivos para o mercado de hoje. Nossa, Ju, você acredita que eu ia falar desse filme agora? O filme não é O Estagiário, o nome do filme em português, né, tem duas traduções, é Um Senhor Estagiário, é o nome do filme, né? Um Senhor Estagiário, é com Robert De Niro e a fantástica Anne Hathaway, o filme é muito bonito. É um filme para ser, na realidade, uma comédia romântica, né? Uma comédia romântica, assim, num processo de resgate, né? Ele perde a esposa. Vou dar spoiler mesmo, porque não vai dar tempo de ninguém ver daqui para amanhã, viu? Ele perde a esposa e aí resolve que quer trabalhar para poder manter aí a sua atividade, manter sua produtividade. Né? E aí ele vai trabalhar, vai ser estagiário, vai ser uma espécie de faz tudo, de assessor, né, numa empresa numa empresa de uma startup de entregas e-commerce que é administrado e foi criado por uma mulher nova, né, que é a Anne Hathaway, que trabalha bastante, tem dificuldade de delegar, todos os problemas assim das pessoas que são muito centralizadoras, né? E aí ele vai contribuir bastante para a vida daquela unidade de trabalho, porque as pessoas começam a se espelhar nele, ele tem uma conduta muito correta enquanto profissional, e aí a gente percebe que é uma crítica também ao mercado de trabalho hoje, com esse excesso de descolamento, né? Vamos ser todos descolados, o mundo é jovem, e algumas questões básicas de etiqueta normal da relação com o trabalho vem se perdendo, certo? Há uma crítica a isso daí, é visível que há uma crítica a isso, e ao mesmo tempo que mostra o quanto essas pessoas, o quanto muitas vezes a experiência faz com que a gente olhe para outras questões e que naturalmente se esqueceu. Então ela se torna uma pessoa que não dá atenção à vida dela. Ela tem um marido que toma conta da filha, tá? Em casa. Não quer abrir meu arquivo agora. Não quis. Agora abriu. E aí ele percebe que o marido não está sendo uma pessoa muito legal, que o marido trai ela. É ele que descobre, né? Ele que descobre. Porque ele faz tudo. Teve um dia que ele foi levar a guria na escola. E aí chegou lá para poder pegar a guria, o cara estava se despedindo de uma mulher na porta do apartamento deles. Então, assim, é bem interessante mesmo o filme. Mostra o quanto as pessoas idosas, se você for fazer uma referência, pode começar assim. O filme contemporâneo, Um Senhor Estagiário, mostra a vida de um idoso que, com a idade bastante avançada, resolve voltar ao mercado de trabalho e se vê muito bem sucedido a auxiliar, né, uma empresa de formato contemporâneo, a vida de alguns funcionários e principalmente mostrar o quanto o idoso ainda pode ser produtivo no mercado. Pronto, poderia ser isso aí. Tem um filme chamado Amor, Luciane aqui está, Luciane, querida, está aqui indicando que retrata como as violências simbólicas fazem parte da vida de muitos idosos. Pequenos gestos que passam despercebidos no processo da convivência. Muito legal, Lu. Obrigado por sua indicação aí agora. Certo? Pronto, eu acho que conseguimos. Passei muito bem aqui pela situação difícil, venci. Aqui, pronto, economia prateada. Ó. Apesar de a publicidade apresentar quase uma obsessão pelo público jovem, os representantes da Silver Economy, definida pela Oxford Economics, como a soma de todas as atividades econômicas associadas às necessidades de pessoas com mais de 50 anos, tem mais dinheiro e vontade de consumir. Confira o tamanho desse mercado e os números que ele movimenta. Eu adoro esse tipo de representação, quando a gente está falando de um público que é discriminado e alguém vai pensar no dinheiro, porque só assim é que vai se respeitar um grupo que é discriminado, na base da grana. Diz assim, eu tenho grana, me respeite. 30 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos. Em 2050, o número mais que dobrará. Tá?
Renda anual, 940 bilhões das pessoas acima de 60 anos, né? Representam 23% do consumo de bens e de serviços no Brasil. Terceira maior atividade econômica do planeta, as dos idosos, né? 45% tem dificuldade em encontrar produtos específicos. Olha aí, ó, quem na sala quiser montar uma startup, pode fazer uma startup para utensílios que ajudem idosos. Estou falando sério. Você, 66% possui uma vida financeira melhor atualmente. Olha só, tá vendo você? 52% estão dispostos a pagar mais caro em razão da qualidade do produto ou serviço, mais da metade. Certo? Então, aí o mercado é promissor. Como é que essas pessoas passam preconceito? Está errado. Reflexos do etarismo na sociedade brasileira. Reflexos, né, do etarismo na sociedade brasileira. Então, qual seria o tema central? O tema central seria qual? O pessoal que não conhece muito o meu trabalho, presta muita atenção agora, porque essa é uma parte importante, é a parte que a gente planeja o texto. A gente planeja. Esse plano ajuda a gente a construir a nossa redação com mais facilidade. Beleza, Paulinha? Ó, etarismo. De um outro modelo, como assim, artigo de opinião, cara? Eu acho que não, Clarinha. Tinha de estar no edital, entendeu? Tinha de estar no edital. E não está. No edital tá muito ali voltado para a ideia de dissertação argumentativa. Eu acho mais difícil, né? Reflexos, né? Essa banca exige proposta de intervenção. Também isso não está dizendo no edital, Yasmin. Não se diz nada, nem de nada, Clarinha. Nem nessas instruções aí. Pode ser que na proposta, viu, Yasmin, apareça assim no final, ó. Apareça assim no final. Deixa eu ver se eu pego aqui a proposta da UESP. Esperem aqui um segundo. Ó, vou procurar aqui agora. Já abri aqui o pendrive, o NEB. Qual foi aqui? Acho que foi o 5. Foi a 5? Deixa eu mostrar aqui. Não, não foi essa. Deixa eu ver se foi a 6. Uma pergunta, Yasmin, aqui, ó, rapidinho. Pronto, esse foi o tema da UESP, tá? Feito pela instituição, pela Avalia. Aí tem o texto 1, que é da Constituição, o texto 2 de Segurança Alimentar, o texto 3, o texto 4. Aí aqui é a proposta, né? Leitura dos textos motivadores, conhecimentos construídos ao longo de sua formação, dissertativo argumentativo e norma padrão sobre desafios para superar a insegurança alimentar no Brasil. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Não pediu obrigatoriamente proposta de intervenção, tá? Se não pedir obrigatoriamente, você pode fazer ou não, a gente sabe disso. Não é um copyright que você tem de colocar ou não. Não é nem que eles dizem que é obrigatório porque é um critério. Em outras provas, é uma dissertação argumentativa, é uma forma de fechar o texto. Você pode usar ou não, se não for obrigatório, se não disserem que é obrigatório. Certo? Isso é importante. Eu vou mostrar agora uma proposta de intervenção no tema do etarismo. Eu acho que você já sabe fazer, é mais prático, é mais fácil. Ó, professor, se não precisar fazer proposta de intervenção, o que fazer no último parágrafo? Malu, se for um tema com situação-problema, que provavelmente vai ser, que é um tema estilo Enem, faça a proposta de intervenção, é mais fácil. É mais fácil. Se eles não falam nada sobre proposta de intervenção, se eu acho válido colocar, Lore, eu acabei de responder. Acho sim. Situação-problema é mais fácil. É mais tranquilo, já porque você já fala. Pode fazer como um D3 a conclusão? Não, Alisson. Não. O desenvolvimento, ele precisa ter um repertório, ele precisa ter argumentação, tá? Então, na conclusão não vai repertório. Na conclusão, você pode citar um repertório que você já desenvolveu a título de estilística, de estilo de fechamento. Mas, na conclusão, você não usa informações que precisam ser elaboradas. A conclusão, você só propõe articuladamente alguma coisa que deve ser feita, ou você se baseia no repertório para fechar, ou você se baseia na tese para fechar. Tem várias formas de concluir, né? No meu canal do YouTube tem uma aula de 48 minutos sobre
como fazer conclusão sem proposta de intervenção. Mas se o tema for assim, eu acho mais interessante vocês fazerem, tá? Aqui, eu poderia fazer uma proposta de intervenção com os mesmos critérios do Enem, ou não seria bom? Com os mesmos critérios do Enem, Yasmin, sem problema. Mas exatamente como você sabe, não vai ter problema nenhum isso, pelo contrário, vai te ajudar. A competência 5 na UNEB funciona de forma similar do Enem, em relação a gente, ação, etc. Rafael, olha só, a gente não sabe direito quais são os critérios da avalia, tá? Não ficou claro para o estudante da correção da UESB que é dessa forma. Se a proposta ela vem exatamente no perfil do Enem e nós vimos agora, eu acho que a gente deve fazer exatamente igual também, né? Para poder justamente, se houver essa similaridade, beleza, a gente se encaixa. Se não houver, como eles não pediram, você fez a proposta de intervenção da forma que você achou correta, que você sabia, vai contar os mesmos pontos, porque você preencheu o que eles queriam que você preenchesse, tá? Reflexão seria uma opção na conclusão, só se fosse um tema filosófico, Arthur. Como é um tema situação-problema, é melhor uma proposta. Prof, a proposta de intervenção pode ser parecida com a do Enem ou é possível perder criatividade? Não, Nessa. Pode ser igualzinho do Enem. Você tem outros mecanismos no texto para mostrar essa criatividade. Mas, no caso, não precisaria ter obrigatoriamente os 5 elementos, né? Malu, de novo, já que você vai fazer, faça como é que deve ser feito no Enem, tá? Por desencargo de consciência. Faz exatamente como está no Enem. Eu acho que é muito mais garantido. Porque se esse pessoal... Porque assim, gente, pensem comigo. Pensem comigo. Por que fazer uma prova igual ao Enem? Por quê? Principalmente a redação. Porque vai economizar. Como assim economizar dinheiro no quê? Antigamente, quando uma empresa contratava um professor para fazer a correção, né? Eu já corrigi para a UFPA, já corrigi para a Consultec, já corrigi para o Enem. O corretor tinha de ser treinado. Eu pagava não, eu recebia, né? Eu recebia as horas que eu estava lá sendo treinado. Hoje, se eu disser assim, se eu for fazer um concurso, o que eu faço? Eu coloco meu concurso igual ao do Enem, porque eu não preciso treinar o corretor. Eu não vou gastar esse dinheiro. Eu contrato o cara que corrige para o Enem. Pronto. Aí o cara vai dizer assim, corrige como? Igualzinho ao Enem, pai. Pode sentar a mão assim, competência. Pronto. Resolveu o problema, entendeu? Ó. Prof, como não tem competência 3 não, né? Não precisa ser proposta de intervenção, né? Albertinho, a gente está falando bastante sobre isso. Não sei se você prestou atenção. Ou você caiu e voltou agora, né? Competência, no caso, 5, a competência, né, da proposta de intervenção. Eu acho que, se o tema for uma situação-problema, como a gente está vendo aqui, como foi da UESB, faça a proposta de intervenção, viu? Direitinho, igualzinha como você sabe que deve fazer. Eu vou mostrar aí daqui a pouco uma proposta de intervenção. Ó, reflexos, voltem aqui comigo, vamos adiantar um pouquinho. Vocês vão ver daqui a pouco a proposta de intervenção. Reflexos do etarismo na sociedade brasileira. A sociedade brasileira também é um delimitador. Aí vamos fazer um mapa mental, vamos fazer um esquema. Eu coloco aqui, ó, etarismo, tá? Sociedade brasileira, setinha para cima é o D1, setinha para baixo é o D2, ó. Vou pensar um reflexo do etarismo na sociedade brasileira, outro reflexo do etarismo na sociedade brasileira. Como o primeiro texto, e aí você não pode esquecer, presta atenção no serviço, como diz lá o narrador na TV. O primeiro texto de apoio, gente, diz para a gente que o etarismo está dividido entre ageísmo e adultocentrismo. O que é ageísmo? Preconceito com as pessoas idosas. O que é adultocentrismo? Excesso de centramento no adulto, esquecendo, por exemplo, a criança. Aí, ele pede etarismo na sociedade brasileira. Os reflexos disso. Como é que o pessoal se dá mal nessa situação? Só fala do idoso. Você não vai dar esse mole. Etarismo é preconceito a faixas etárias. Aí você, no reflexo 1, preconceito a idosos. No reflexo 2, preconceito aos infantos juvenis. Aí você destruiu seus concorrentes, porque se um tema vem desse jeito, a maioria toma rasteira, pai. A maioria vai falar só de idoso. E etarismo é preconceito a diversas faixas etárias.
A gente não ia dar esse mole de jeito nenhum. Coloquei de propósito, para poder deixar claro, evidente, que quando tem propostas, quando tem temas, que tem conceitos, como foi segurança alimentar, o trabalho com esse conceito já é uma coisa importante. Então, aí você tem o preconceito com idosos, preconceito com infantos juvenis. O que é que seria preconceito com idosos que eu poderia colocar no meu D1? Ó, sensação de que eles produzem menos, isso é péssimo. O preconceito com as pessoas tem essa sensação de que eles produzem menos. Há um conflito de gerações, é um aspecto, é um reflexo desse preconceito. Se trata menos pior o idoso, se trata com desdém o idoso, porque ele não tem a atualização dos mecanismos tecnológicos, por exemplo, né, que tem hoje. E às vezes não, às vezes é questão de tempo mesmo. Gente, minha mãe hoje tem quase tem 68 anos. E minha mãe está com dificuldade de locomoção, meu pai faleceu assim, quando ela está sozinha. E aí, obviamente, nesses 5 anos, ela, né, se engajou no WhatsApp. Ela tem um grupo de WhatsApp de rezar o terço com o pessoal do grupo de oração dela. A galera reza o texto pelo WhatsApp, pai. Viu? No grupo de WhatsApp. Né? Cada dia uma responsável, ela coloca lá a prece, o pessoal grava o áudio, viu? Né? Deus Pai, Todo-Poderoso. Vanessa. Cada uma grava o áudio, todo mundo ouve o áudio de cada uma. Depois tem a bênção, uma faz a bênção, viu? E elas rezam. Quer dizer, todas as mulheres acima de 60 anos de idade participam disso. Às vezes é um tempo, cada grupo social tem um tempo. E, obviamente, mostrando a essas pessoas que é prático e que elas podem fazer, até um incentivo. Porque a própria cultura já diz para essas pessoas que elas não podem fazer nada mais, porque chegou a idade dela. É tarismo chegar para a pessoa e dizer assim, nossa, mas como está bonita, nem mostra a idade. Como assim nem mostra a idade? Né? Gente, a pessoa só é bonito quem é novo? Quem é velho não pode ser bonito? Né? Nossa, o senhor devia ser bonito. Pronto, ficou velho, ficou feio. Feio é sinônimo de velhice, é sinônimo de feiura. Olha só, gente, que coisa horrorosa. Né? Sim, sim, valeu, Paulinha. Ó, a gente vai falar sobre isso, Paulinha. Fique tranquila. É um dos repertórios aí, a coisa do suicídio. Eu vou chegar lá. E aí, obviamente, com toda essa situação, tem um risco de sofrimento psíquico. Os idosos adoecem hoje mentalmente demais, porque o abandono e a exclusão é muito grande. É terrível, porque a pessoa idosa, ela é abandonada e ela não tem independência. Ela não pode ir embora, ela não pode dar destino à própria vida. Né? Tem também o preconceito com os infantes juvenis, que você ia falar, porque o texto ia pedir. Ó, há uma ausência de diálogo com esse público, não se conversa, não se ouve a criança, obviamente a criança que já consegue conversar, não se ouve o jovem, né, que quer se estabelecer muitas vezes uma determinada postura sem haver uma conversa. O adulto deixa de ser referência, porque ele não ouve. Ele não ouve, ele vai preferir quem o ouve. A pessoa fala assim, você vai confiar no amigo mais do que no seu pai? Meu pai não conversa comigo, meu amigo que conversa. Né? Olha lá, a sensação de menor capacidade também, porque não há delegação de atividade, é só o básico, de fato, de arrumar suas coisas, arrumar sua cama. Às vezes, o jovem precisa ser levado mais a sério e dizer assim, eu queria que você fizesse uma coisa importante para mim. Tudo isso faz com que a pessoa deseje produzir mais e se engajar na família, né? Poderia começar, com um dado da ONU, esse dado aí você vai usar amanhã na prova, que vai ser esse tema, Ave Maria, ó. Caboclo Redacional me disse, até 2050, um quarto da população mundial terá acima de 60 anos. Olha que dado estatístico, gente. Olha que dado estatístico. Tá? Então, o repertório infantos juvenis é assim que se escreve com o ortográfico novo, Rafa. Se for procurar, vamos dizer que os dois estão certos, com o hífen e sem o hífen. Porque o certo com a cor ortográfica era assim, infanto juvenil, tudo junto. Sacou? Aí você pode escrever assim, que você vai tirar até onda. Tem gente querendo entrar, é mesmo, o pessoal chegou cedo para amanhã. Cadê o povo querendo entrar? Aqui, ó, e é mesmo. Obrigado aí, povo. Chegue mais, povo, chegue mais, chegue mais. E aí, Paulinha, você que falou disso, aqui, ó,
Setembro Amarelo. Os idosos, viu, gente? Os idosos, terceiro público no mundo que mais comete suicídio. Como é que é a tabela do suicídio no mundo? Infelizmente, quem mais comete suicídio no mundo são os transexuais. Depois, os índios brasileiros, né? Os índios brasileiros, especificamente. Tudo proporcionalmente, né? Tudo em termos proporcionais. E o terceiro público que mais comete suicídio no mundo é o grupo dos idosos. Se fala muito do suicídio do jovem, porque o jovem era o oitavo, passou a ser o quarto, né? O jovem em geral, né? E aí se fala muito por causa disso. Mas o idoso comete muito suicídio também. E aí, a coisa do preconceito com os infantos juvenis, tem um filme nacional muito legal, chamado As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Bodansky, que é uma cineasta fantástica, que mostra um filme bem adolescentiano do caminhar do amadurecimento de um guri, o Hermano. Inclusive o Fiuk, que faz o Pedro, que é o irmão mais velho desse Hermano. E o Hermano vive a separação dos pais. Mas o que acontece com ele é que algumas pessoas próximas dele o responsabilizam por algumas coisas, chamam ele para ter uma produtividade e ele consegue, né, adultecer com essa sensação de que ele é capaz, né? É uma fase de muita insegurança também, o preconceito não ajuda. O preconceito não ajuda. Tudo bem, amores? Tudo tranquilo? Podemos ir para o texto agora? Vamos nos encaminhar para o texto? Olá, ó. Qual é a estrutura mesmo? Vocês lembram? Ó, o que é que compõe a introdução? Vamos lá, ó. Contextualização, mais tese, mais projeto de texto. Não esquece. Isso aí você vai usar, viu, meu lindo, minha linda? Não importa a prova que você for fazer. Do Enem, a FUVEST, viu? Do ITA e IME, a UNEB. Contextualização, tese e projeto. Contextualização é um repertório, tá? O repertório você tem a atualidade, mais as áreas do conhecimento e mais as referências culturais que você vai procurar primeiro. A tese é o posicionamento perante o problema. E o projeto são as ideias escolhidas para apoiar a tese. Não esquece que essas ideias vão ser os temas do desenvolvimento. Tá certo? Tá tranquilo? Esse é o esqueminha aí. Viu? Não esquece de, na hora que for pensar o repertório, pensar também se está acontecendo alguma coisa sobre esse assunto ultimamente. A atualidade é um repertório criativo, porque a maioria vai nos garantidos, nos medalhões, nos livros, nos romances, nas grandes histórias. Isso é legal? É. Mas conseguir relacionar com a atualidade demonstra um estudante ligado no que está acontecendo também, viu? Fica a dica. Olá. O velho novo. Estudos da ONU evidenciam que, até 2050, quase 25% da população mundial terá por volta de 60 anos. 60 anos. Aí o título aí, o velho novo, né? O velho novo é justamente como não tem conexão nenhuma, né? É como se trabalhasse a ideia de inversão do adjetivo, né? O velho que virou novo, o velho novo, ou seja, aquilo que era visto como velho não precisa mais ser visto como velho. Pode ser visto de uma forma diferente, de uma forma nova, né? O velho sendo visto de uma forma nova, né? O velho novo, entende? Repertório é esse dado. Todavia, apesar do número de pertencentes a essa faixa etária, o etarismo, preconceito por determinadas idades, atinge cruelmente diversas pessoas, o que precisa ser verificado. Opa, vou ler já, Tatá. Ó, travessãozinho aqui para dar uma explicação breve. Ó, faixa etarismo, aí, travessãozinho, preconceito por determinadas idades, atinge cruelmente, ó a palavra aqui do senso crítico, ó, de forma cruel, atinge cruelmente, tá? Então já traz aí um senso crítico logo na tese. Um filme legal para usar é Midsommar, é isso mesmo? Nele, os idosos de uma cidade na Suécia cometem suicídio por não poderem mais contribuir com a economia e tornarem um peso na sociedade. Ah, Midsommar, isso, é uma espécie de tradição escandinava. Mas era no passado, né? As famílias tinham medo de ficarem famintas e alimentar os mais novos, então os mais velhos tinham de cometer suicídio. O filme deve falar
dessa tradição, né? Muito legal a indicação, Tatá. É um filme meio de terror, tá? Mas fala muito dessa questão. Pronto, tem onde? Netflix? É isso mesmo? É. Netflix? Sim, pronto, Tatá. Muito obrigado, Tatá, por sua contribuição. Excelente. Vejam aqui, ó, o que precisa ser verificado. Pronto, já tem aí uma tese, porque a palavra de senso crítico valida que é uma tese. O conceito de impessoalidade. É o conceito de impessoalidade, né? Não, Júlia? O conceito de Chomsky é o conceito de impessoalidade. Sim, claro que sim. Claro que sim. O capitalismo precisa da impessoalidade, precisa esquecer que é uma pessoa e tratar só como um consumidor, né? Chomsky, perfeito, também se encaixa assim. Com efeito, são reflexos desse contexto do Brasil. 2 pontos aí para poder acelerar, para poder indicar de forma mais prática o projeto. Os preconceitos aos mais velhos e aos infantos juvenis, pois também são vítimas dessa discriminação social. Aos mais velhos é o tema do D1, aos mais novos é o tema do D2. É o tema do desenvolvimento 2. Perfeito? Tudo bem? Alguma dúvida sobre a introdução? Bem direta, bem sucinta, bem simples, mas funcional, com todas as informações e correções necessárias para que você apresente bem, né, o seu texto ao seu corretor. Agora eu vou analisar desse texto um desenvolvimento só e a conclusão, porque a estrutura do desenvolvimento pode ser usada para os 2 desenvolvimentos. Tá certo? Podemos ir para o D1, para o único D, na verdade. Obrigado, pessoas humanas. Certo? Venha comigo aqui, ó. É que compõe os desenvolvimentos, tem ali do Enem, mas é para todo lugar, tá? Para todo lugar. Ó, primeira coisa que você precisa colocar é a retomada da estratégia, né? Aqui tem estratégia, ó. Os preconceitos são os mais velhos. Esse é o tema do desenvolvimento 1. Eu vou começar o meu D1 retomando essa ideia. Mesmo que tenha acabado de ser dita, eu preciso dar esse roteiro, né? Porque a correção é muito rápida. É necessário essa facilidade com essas pistas linguísticas. Eu retomo, né? Retomo a estratégia argumentativa. Depois eu contextualizo, eu coloco repertório. Depois eu vou construir 2 argumentos. Vamos chamar de A1 e A2. O argumento 1, ele vai ter como função validar o repertório, porque o repertório precisa ficar evidente, gente, que o repertório contribuiu para o texto. Precisa ficar evidente isso. E o segundo argumento é o argumento de autoria. É o argumento daquelas partes em roxinho que você viu ali no esquema, né? As 2 setinhas, né? As 2 setinhas, pronto. Aí tem as estratégias aqui. Todas as setas que estavam conectadas com as estratégias, em roxo, são argumentos de autoria. Foi o que você pensou sobre o assunto. E você vai usar nessa parte. E, por fim, uma frase para fechar o parágrafo. A gente chama de frase crítica, que ela vai se posicionar, né, aqueles tipos de fechamentos que eu mostrei para vocês no início, né? Olha para mim aqui. Então, vamos ver essa estrutura, ó. Retomada, repertório, argumento 1, valida o repertório, argumento 2, de autoria e fechamento, tá? Nessa perspectiva, nada de começar em primeiro lugar, nada de ir em segundo lugar, em primeira instância, a priori, nada disso. Nada disso, gente, viu? Você precisa começar com expressões que marquem esse indicativo aí, nessa perspectiva, nesse panorama, nessa abordagem, nessa realidade, entendeu? Nessa perspectiva, é visível que um grande reflexo do etarismo é o preconceito aos idosos. Rápido, prático, caceteiro. Retomei. A esse respeito, percebe-se a importância que tem a campanha do SUS, chamada de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Massa, não ficou muito bem conectado. Não é agora que você conecta. Não é agora que você explica por que o Setembro Amarelo é importante. Vamos começar a fazer isso agora. Essa ação do sistema é sinônimo de SUS, né?
Essa ação do sistema tem como objetivo prevenir o desejo de algumas pessoas em cometer suicídio, o que, no caso dos idosos, ocorre muito pela solidão e isolamento social. Rapaz, olha só, esse de verdinho é o argumento que chancela o repertório. Por isso que ele se refere de novo a sistema, tá? Essa ação do sistema, ele se refere de novo ao sistema, para poder validar que o repertório contribuiu, né? Essa ação do sistema tem como objetivo prevenir o objetivo de algumas pessoas em cometer suicídio, o que, no caso dos idosos, ocorre muito pela solidão e isolamento social. De azul claro, a retomada; de azul escuro, o repertório; de verde claro, o argumento do repertório; e de verde escuro, o argumento de autoria. Isso se dá por conta do sofrimento psíquico que se desenvolve face à violência, descaso e exploração dessa faixa etária no Brasil. Descaso, outra palavrinha aí que marca muito a criticidade, o senso crítico, tá? Isso se dá, isso acontece. Olha aqui, ó, eu acho que foi Mina que me perguntou. Aqui um pronome, ó, isso que é o suicídio, né? Aqui é coesão referencial. Essa, ó, essa e isso. Você vai ter de conectivos clássicos a esse respeito e assim. Certo? Por fim, assim, com um mundo de mais idade, é contraditório que sofra um escárnio constante. Escárnio, ó, é desleixo, né? Fechamento aí, gente. Olha só, completinho. Você vai fazer exatamente assim, retomada, repertório, argumento que explica o repertório, argumento de autoria e fechamento. Beleza? Vamos ver uma proposta de intervenção top agora, para poder a gente relaxar. Oi. Prove. Tipo assim, eu achei que entre as frases precisaria ter, tipo assim, um conectivo sem ser esses aí, tipo assim, no segundo ali, nesse sentido, essa ação, tal, tal, tal. Aí no segundo, paralelo a isso, ou em paralelo a isso, aí continuar a frase. No caso, não necessariamente precisa desse tipo de conectivo. Não precisa, não precisa. Isso aqui é coesão também. Isso tem a função de conexão. Não esqueça que a gente estudou a vida inteira na língua portuguesa, também a função das palavras, né? Tanto essa aqui quanto isso fazem a função de conectar uma parte com a outra. Fique tranquila que você pode variar. Isso nos ajuda justamente a não haver repetição, a variar, a ter essa conexão de forma mais tranquila. E mais, de encurtar o texto. Porque se você colocasse aqui, ó, paralelo a isso, esse paralelo a é uma palavrinha. Vai que você ficou faltando 3 palavras no final para entrar no texto. Você precisa cortar ao longo. Você pode fazer isso. Uns 2 conectivos aí do meio dos parágrafos, ó, você corta e bota o pronome. É uma técnica para você não perder a essência do texto, que é mais importante. Viu? Quem foi que falou comigo? Oi, Paulinho. Obrigado. Obrigado mesmo pela participação. Aqui, ó, vamos lá. Ó. O que é que compõe a conclusão com a proposta de intervenção? Veja, retomada da tese mais proposta de intervenção. É isso que é a conclusão. A primeira frase é a retomada do meu posicionamento. Basta eu dizer assim, na retomada da tese, que o problema não pode continuar. Faço isso de uma forma bonita. O problema não pode continuar. Né? E aí eu faço isso de uma forma bonita, apresento a retomada da minha tese. Tá? Deixa eu ver o que a Alisson perguntou aqui, porque pode ser dessa conexão do assunto. Eu poderia pôr o conceito de suicídio anômico de Durkheim nesse mesmo parágrafo? Nesse mesmo parágrafo, não, Edson, porque o repertório foi a campanha do SUS, Setembro Amarelo. Tá? E aí você tem que ter um pouco de cuidado. A campanha se conecta com o assunto melhor do que o suicídio de Durkheim. Porque o suicídio de Durkheim se encaixaria muito mais para uma discussão sobre suicídio. A discussão não é sobre suicídio. Nós tocamos no preconceito ao idoso, que pode gerar situações drásticas, pode gerar o suicídio, e aí a campanha do Setembro Amarelo ajuda nesse contexto.
Entende? Não esquece que o repertório ele é usado conectado com a estratégia argumentativa. Naquele caso, a estratégia argumentativa ali era o preconceito ao idoso. Então, era mais próximo à campanha para evitar que ele cometa suicídio, em virtude do preconceito e também da dor psíquica, né, que combina muito mais com o contexto. Agora, o repertório é muito bom, se você lembrar disso. Porque falando de suicídio, quer dizer que você está com boas conexões. Mas eu acho que não havia necessidade, né, de você usar esse repertório tendo o Setembro Amarelo. Prof, se sobrar pouca linha para a proposta, dá para pular a etapa da retomada? Dá para pular? Não dá. Você pega o corretorzinho mais chato, ele desconta na sua competência 4. Valeu, Alisson. Ele desconta na sua competência 4. O ideal é o quê, Malu? Deixa eu voltar aqui, ó. Você está vendo aqui de azul claro e de vermelho? São a retomada e o fechamento. Essas são as partes da sua redação que mais podem ser enxugadas. Então, tanto T1 quanto T2, você tem aí, ó, quatro linhas, 6 linhas, né? Vamos dizer assim, mais ou menos, que você pode transformar em 5, que você pode transformar em 4, tá? Essas que você diminui. Mas quebrar uma etapa pode ser que escondem de você. Não acho muito prudente, tem que ter cuidado. Tá bom? Olha só. Vem cá comigo. Vem cá comigo, ó. Então, a proposta de intervenção, ela é um agente, que não pode ser genérico, é quem vai fazer alguma coisa, né, com relação ao problema. A ação precisa ser palpável, possível. A ação é o que vai ser feito. O modo meio é como vai ser feito essa ação. E o efeito é o que pode gerar. Aí você pega um desses 4 aqui e coloca um detalhamento só, que é uma explicação, né, sobre o que é que faz o agente, ou sobre como é que vai ser colocada a ação, ou sobre como o modo meio pode ajudar melhor, ou como o efeito, né, pode trazer uma outra percepção. Aí você pode fazer um detalhamento ser uma explicação, ou um exemplo, ou você pode fazer o efeito do efeito. O efeito do efeito mais restrito e o efeito mais amplo. Um efeito para uma parte da sociedade e um efeito para outra parte da sociedade. É assim que você detalha, tá? Basicamente, essa é a conclusão com proposta de intervenção. Só que a proposta de intervenção que eu vou te mostrar agora, e aí antes de eu te mostrar, eu vou responder a pergunta de Lu, eu posso pôr a contextualização antes da retomada em relação ao desenvolvimento? Não faz sentido, Lu. Porque quando você coloca o repertório, né, o repertório, muitas vezes, pode gerar aquela sensação de descontextualização, porque eu não sei qual é o tema do seu parágrafo, né? E aí, só depois que passa o repertório, é como se fosse o seguinte, é como se você olhasse um pacote de carne, né, e você tivesse de abrir ele para ver o preço que está dentro. É algo mais ou menos assim. É uma informação preliminar. É o tema do parágrafo. Então, assim que você coloca o tema, o repertório, de certa forma, ele pode ficar mais facilmente conectado à discussão, se eu já sei qual é o tema do parágrafo. Se eu não sei, pode gerar uma confusão. Qualquer situação que possa prejudicar um pouquinho que seja a clareza da correção, a gente não faz. Manter essa ordem aí. Sim, proposta de intervenção. Eu vou lhe mostrar uma proposta de intervenção, de nada, querida, clássica do Enem para hoje. O Enem agora precisa que você fale dos 2 problemas na conclusão, tá? O problema que foi abordado no D1, o problema que foi abordado no D2. Só que você faz uma proposta completa para tirar 200 da competência 5 e você faz uma proposta incompleta para ganhar os pontos do projeto de texto da competência 3. Vou voltar agora, né? O que é que eu faço? Retomada, proposta completa, proposta incompleta, pequenininha. A completa me dá os 200 pontos da competência 5, isso no Enem. E a proposta incompleta me dá os pontos da competência 3 de projeto, porque o projeto de texto aparece na introdução, as ideias que eu vou desenvolver, nos desenvolvimentos eu desenvolvo cada uma, e no final eu preciso me referir aos 2 problemas. Entende? Então, assim é que o pessoal precisa fazer hoje no Enem. Também fico com essa dúvida porque muitos desenvolvimentos começam com uma citação, por exemplo, e depois a retomada
e argumentos. Lu não é o mais fácil de ler, sabe? O seu corretor, ele quer duas coisas de você só. Duas coisas de você. Ele quer que você dê a ele um texto minimamente legível e um texto minimamente organizado. Quando você coloca a citação e depois a retomada, né, fica desorganizado. Dificulta o entendimento. Ele vai ler rápido. Não esqueça, é um exame, ele examina. Se faltou, ele tira. Né? Alguns podem passar batido, ter ficado claro aquilo ali, e não descontar. Mas, entre a opção que pode descontar ou não e aquela que nunca vai descontar, por que nós vamos optar aquela que pode descontar ou não? Né? Como a proposta não é critério da UNEB, eu posso fazer só uma proposta, ou é legal fazer as duas por conta da questão do projeto? Eu acho que seria melhor fazer as duas, né? Fazer bem rapidamente assim a proposta, como eu estou mostrando para vocês. Eu acho que é mais garantido, né? De nada, Lu. Eu acho que a gente precisa garantir, pensar que quem vai corrigir essa redação é que corrige o Enem. E com certeza, por costume, essa proposta ela vai ser vista de uma forma melhor. Tá certo? Olha aqui comigo, gente, ó. Aqui, ó. Venha comigo aqui. Buscar respeito e aceitação, portanto, para com idosos e muitos jovens é imperativo. Pronto, retomada básica, basic da tese. Nesse panorama, a ONU deve protagonizar campanhas, ação, via mídias sociais, modo meio, visando mostrar diversas faixas etárias em atividade bem-sucedidas. Efeito. Faltou para a proposta completa um detalhamento. Com isso, e consequentemente, diminuindo o preconceito etário. Aí eu tenho o detalhamento. Não esqueça, é um efeito do efeito, esse detalhamento. Aí você usa expressões como consequentemente, concomitantemente, é como se você dissesse assim, aconteceu uma e logo depois a outra. Aí caracteriza a ligação de dois efeitos. Usa essa palavrinha consequentemente para garantir. Buscar respeito e aceitação, portanto, para com idosos e muito jovens é imperativo. Nesse panorama, a ONU deve protagonizar campanhas via mídias sociais, visando mostrar diversas faixas etárias em atividade bem-sucedidas. Com isso, e consequentemente, diminuindo o preconceito etário. Pronto. Tem uma proposta de intervenção pronta. Completa. Vai tirar 200. Se fosse no Enem. Na UNEB, tá lindo isso aí para eles. Aí você ainda faz da melhor forma. Além disso, a OMS, outro agente, deve divulgar dados, outra ação, de como todas as idades são importantes para contribuir socialmente. Contribuição social, efeito. Pronto, bastou isso. Entendendo assim que hoje se vive um velho novo. Fechando um texto com o título. Ai, que coisa linda. Escrever é bom demais, gente. Escrever é bom demais. Mandando todas as energias positivas para amanhã você bombar nessa prova, você abrir e só lembrar do carequinha aqui e, obviamente, fazer o texto melhor que você puder e lograr sua aprovação com fé em Deus, em Jesus, em Jeová, em Oxóssi, em todo mundo que tem poder, porque tem espaço para todo mundo governar. Beleza, gente? Foi um prazer enorme. Espero ter ajudado vocês, né? Vamos tirar aqui as últimas dúvidas. Né? Olá, ó. Fazer o fechamento dessa primeira proposta assim, com isso, o preconceito etário diminuirá. Está errado? Não. Não. Só mudou o verbo, porque aí, no caso, o verbo que foi colocado aí está em gerúndio, mas ele mostra realmente a mudança de uma ação. Né? Não é o gerundismo como conectivo. Foi usado de forma correta aí. Viu, Anjo? Foi usado de forma correta. Beleza, gente? Muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Obrigado, Lu. Valeu, gente. À noite, Mina, né? Depois das 18. Tá no YouTube. Valeu, galera. Brigadão. Brigadão mesmo, viu? Show de bola vocês. Boa prova amanhã. Uma boa prova amanhã. Um abraço. Valeu, valeu. Obrigado, Mina. Beijo.